O STJ decidiu que o abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo do 13º e também do adicional de férias. Para decidir isso, o STJ analisou primeiramente o que é o abono de permanência, né, que é um benefício que busca incentivar que um servidor permaneça na ativa. Isso tanto gera um benefício para o serviço público por manter na ativa pessoas que têm maior experiência, como também reduz os gastos, porque quando um servidor se aposenta, o poder público vai ter que manter a aposentadoria desse servidor e ainda contratar uma outra pessoa para repor essa vaga no quadro. Então passa a haver, vamos dizer assim, um gasto duplicado, né? E o valor do abono de permanência corresponde ao mesmo valor da contribuição previdenciária do servidor. Então, o valor da contribuição, de certa forma, volta para o servidor. Não é que ele deixe de contribuir para a Previdência, porque, na verdade, todo mês haverá um desconto no seu contra-cheque do valor da Previdência Social, só que esse valor volta. Isso significa que a Previdência não vai perder a arrecadação do valor da contribuição previdenciária, né? Há uma questão, um jogo aí de o governo tirar o dinheiro de um bolso e colocar no outro, né? Mais ou menos assim, mas com um ajuste contábil no qual a Previdência tem uma entrada de receita, né? E a administração pública que mantém um contra-cheque vai ter uma despesa. E para decidir se o abono de permanência deve ser incluído ou não na base de cálculo do 13º e das férias, é necessário passar pela natureza dele. E é pacífico já na jurisprudência que a natureza é remuneratória. Inclusive, há precedente do STJ em tema repetitivo sobre isso, que é o tema 424, que diz que há incidência de imposto de renda de pessoa física pelo recebimento do abono de permanência, justamente porque a natureza é remuneratória. O STF também, na DI 4859, também já adotou a mesma posição também na natureza remuneratória do abono de permanência. E, por outro lado, também é uma verba paga em caráter permanente, ou seja, enquanto o servidor estiver na ativa, ela será paga, né? Com isso, afasta-se qualquer alegação de que se trata de uma verba indenizatória, que aí não seria incorporável à base de cálculo do 13º e também das férias. E para compreender isso ainda melhor, a gente vai ter que passar aqui pela Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e ver aqui o conceito de vencimento e de remuneração. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. É aquilo ali que está definido em lei como sendo o vencimento básico, né, daquele cargo. Vamos ter também a remuneração, que inclui, além do vencimento, também as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. E aí, justamente aqui, onde entra o abono de permanência. E a gratificação natalina, por sua vez, ela é calculada sobre a remuneração e não sobre o vencimento. Da mesma forma, o adicional de férias, conforme previsão normativa, também é calculado sobre a remuneração. Então, como a verba é remuneratória e é permanente, ela entra aqui no cálculo tanto da gratificação natalina quanto do adicional de férias. E um último argumento que era contra essa pretensão dos servidores era o de que o abono de permanência ele é isento de contribuição previdenciária, e o que talvez indicasse a natureza indenizatória. Mas aqui o STJ disse que isso aqui é uma opção política, né? Poderia, em tese, o legislador tributar. Na verdade, se houvesse essa tributação, haveria aí talvez até uma discussão sobre a constitucionalidade, porque a Constituição Federal diz que o abono de permanência é justamente para devolver o valor da contribuição previdenciária. Se você cobra uma nova contribuição sobre o valor que está sendo devolvido, enfim, ficaria aí a discussão se seria possível ou não. Mas o fato é que o legislador fez a opção pela não tributação do abono de permanência, e isso é uma escolha do legislador, não tem a ver com a natureza dele, se é natural ou indenizatório. Por vezes o legislador deixa claro que não vai tributar as verbas de caráter indenizatório, mas ele também pode excluir da base de cálculo da tributação da contribuição previdenciária parcelas de cunho remuneratório, como é o caso aqui do abono de permanência. Então a tese ficou assim redigida: o abono de permanência, dada a sua natureza remuneratória e permanente, integra
à base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como adicional de férias e gratificação natalina. Se vocês gostaram desse conteúdo, lembrem-se sempre de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e ativem as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Aqui eu normalmente analiso 3 casos repetitivos toda semana aqui no canal. Então, muito obrigado e até a próxima.